Olá, professores! Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho, trazer um despertar novo, um novo olhar para uma situação que a gente vivencia todos os dias na educação infantil. Literatura na educação infantil, brincando e contando história. Por que brincando e contando história? Porque na educação infantil, brincar faz parte o tempo todo. E o brincar com aprendizagem, com sentido para tudo isso. Então, quando a gente pensa em literatura na educação infantil, nós não podemos distanciar do brincar. Mas antes de começar a falar desse tema, quero desejar um excelente ano para todos nós. Que esse primeiro bimestre que está aí iniciando venha com muitas coisas boas. Gratidão pela adaptação que tivemos com as crianças. Sabemos que tivemos grandes resultados. Então, que comece um ano com muitas novidades, muitas coisas boas, sempre pensando na nossa criança que está lá na nossa sala, né, esperando com muito carinho para nos receber todos os dias. Gente, literatura na educação infantil. Todo mundo lê história, certo? Como é bom ler história. Quem aqui não gosta de ouvir uma história? Nós contamos história o tempo inteiro. Nós contamos história para relatar uma situação do dia. Quando chegamos na nossa casa, nós contamos uma história para relatar uma situação para a nossa coordenação. Então, contar história faz parte do nosso cotidiano. Então, a literatura na educação infantil, ela dá uma base para toda a nossa vida. Não só para a vida acadêmica, mas para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano. Então, quem não gosta, né, de ouvir uma boa história? E a história, ele tem um mundo de faz de conta na infância, que é incrível. Mas só na infância essa literatura tem um mundo de faz de conta? Quem aqui não começa a ler um livro de romance, de drama, da sua preferência, e não se vê naquele personagem em alguma situação? Imagina aquela cena. Quem gosta de ler livros, muitas vezes vai assistir um filme e fala assim, não é o que eu esperava. Por quê? Porque a leitura nos permite a criar a nossa imaginação, criar o nosso mundo. A gente pode ser muito corajoso lendo um livro, também a gente pode sentir muito medo. E a nossa criança em sala de aula passa por tudo isso. Então aqui, esse ano, né, na verdade, desde o ano passado, nós estamos recebendo muito material na rede, relacionado à literatura. E que coisa boa! Né? Nós conseguimos ter em cada sala um repertório de livros na educação infantil. O que é incrível, porque nas unidades que tem MF, tem ali biblioteca, sala de leitura, nós temos essa estrutura. Na educação infantil nós não tínhamos. E que legal, a gente conquistou isso. E quando eu digo que a gente conquistou, desde a creche agora, nós temos caixas com livros, que são as caixas literárias. Então na educação infantil de creche, toda a turma recebeu a caixa literária. Que essa caixa literária é composta com quase 60 livros aproximadamente, com um repertório de diversos autores e mais do que isso, com conteúdo diferenciado para a nossa criança. Então nós temos a caixa para o berçário 1 e berçário 2, para o maternal, e tem na EMEI, nós já desde o ano passado, nós recebemos a caixa do Baú Tesouro Literário, que tem uma caixa direcionada para o jardim e uma caixa direcionada para o pré. Mas eu posso trocar. Por que não realizar essa troca? Mas, gente, para contar história, a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? E quando eu digo, não tem novidade nenhuma aqui. É só uma reflexão sobre algo que nós já fazemos. E muito bem feito. Isso acho que a gente tem que deixar muito claro sempre aqui. A gente precisa, quando vai ler uma história, preparar a nossa criança para isso. A gente já conversou, todo vídeo a gente conversa um pouquinho sobre a importância de preparar a nossa criança para essa rotina, que faz parte. É importante, nós adultos, quando a gente vai iniciar uma leitura, o que a gente faz? Automaticamente a gente programa, eu vou pegar o livro, vou sentar lá, ou na minha cama, ou num lugar, cada um tem um lugar que gosta de ler. Eu, por exemplo, adoro ler em lugar aberto. Eu gosto de sentar e ficar lendo num parque, por exemplo. Mas a nossa criança, a gente chega com um livro para ele. Então vamos preparar essa criança? Então, para iniciar uma leitura para essa criança, a gente precisa prepará-lo. Existem diversas formas e muitas estratégias. Nós já falamos isso no vídeo anterior. Uma música, né? Iniciar com uma música ou com um pedaço de pano, criar uma situação para isso. Colocar na rotina dessa criança na lousa, hora da leitura,
Ou por que não toda vez que eu vou pro parque, antes de iniciar a brincadeira, contar uma história? Então, a literatura, ela faz parte da vida dessa criança e é nossa função lembrar disso, muitas vezes. Por que eu digo é nossa função lembrar? Porque a gente entra no automático, né? Quando a gente vê, já é hora disso, é hora daquilo, e quando a gente vê, muitas vezes a leitura fica só no finalzinho do dia. Então, vamos lembrar que essa literatura tem que ser pensada. Então, para a gente pensar, a gente vai pensar no espaço dessa leitura. Nem sempre eu preciso estar numa roda ou não preciso estar dentro da sala. Eu tenho que lembrar que a literatura ela pode acontecer em qualquer lugar, né, do ambiente escolar. E eu preciso preparar esse livro, conhecer essa história. Pode ter um improviso de vez em quando? Claro que pode. Mas eu preciso preparar esse livro. E hoje a gente tem esse repertório gigante nas escolas de educação infantil. Quando eu digo esse repertório gigante, é porque nós temos uma mini biblioteca. Podemos chamar de biblioteca ambulante, podemos chamar de caixa literária com rodinhas. Cada escola pode até criar uma situação para isso. Mas nós temos um grande repertório. Aqui nessa mesa, por exemplo, que vocês estão conseguindo visualizar, eu tenho diversos títulos. Eu tenho títulos aqui que foram enviados para o pré, para o jardim. Tenho livros para o maternal, livros para o berçário. E isso é muito legal. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui. Eu tenho um livro aqui na minha mão, que é um livro para o berçário 1, por exemplo, de banho, né? Aquele livro mole, que pode ser colocado na boca porque ele é fácil de higienização. Esse livro, a criança pode manusear sozinha, mas eu também posso contar uma história com esse livro. Então eu posso pegar aqui, tá aqui, formas e cores. Por que não eu contar essa história e depois deixar esse livro solto e ao mesmo tempo que eu contar essa história, eu ter as formas recortadas na sala ou brinquedos com essas formas do berçário, soltas naquele momento. Então tudo isso a gente está trazendo um conteúdo maior para esse nosso aluno. Quando eu digo conteúdo, não é conteúdo pesado, não é isso, mas eu consigo apresentar para o meu aluno esse livro também de muitas formas. E por que não depois eu emprestar esse livro para minha colega lá do pré, se eu estou numa CMEI? Por que não? Pode trabalhar esse livro, não tem problema nenhum. E aí eu vou falar aqui num livro bem simples de berçário, né? Mas eu tenho também um livro de repertório, aqui pode ser para o jardim e para o pré, que a professora vai contar. Aí você fala, nossa Camila, mas tem 30 páginas. Tudo bem ter 30 páginas, porque são textos curtos. Ah não, são textos longos. Ah, então eu vou combinar com a minha turma, que eu vou ler um pouquinho na entrada na segunda-feira. Aí um pouquinho antes de ir embora. E aí no outro dia eu dou continuidade, eu crio uma expectativa. Isso tudo é o quê? É preparar o meu aluno, preparar a minha criança para essa história, para esse momento de contação. Gente, benefícios da literatura. Todo mundo aqui sabe que são muitos, né? Nós sabemos disso. Mas vamos lembrar de alguns que eu acho que são de extrema importância? Primeira coisa, estimula a criatividade. Na criança, estimula a criatividade. A gente estimula, faz de conta que já é natural deles. Mas quando a gente apresenta um livro diferenciado para ela, a gente está estimulando a criatividade dela. Isso é sensacional. A gente favorece o raciocínio. Sabe o início, meio e fim que para nós adultos acaba sendo tão natural? Sabe que para nossa criança é algo natural? Então a leitura, a literatura, ela auxilia nesse processo de estimular esse raciocínio. Isso é nossa função fazer esse estímulo para a nossa criança. Como eu digo, não tem novidade. Algumas coisas que a gente está lembrando aí. Outra coisa muito importante da literatura para uma infância, ela desenvolve a linguagem. Então vamos pensar que uma criança, quando a gente apresenta aqui esse livro, Palavras, também um livro bem molezinho, né? Ele tem aqui uma casa. Eu posso cantar uma música só com essa capa desse livro e tá trabalhando a literatura. Ou não, ou eu só vou pegar e vou ler. Maçã, por exemplo. E aí, olha, hoje no lanche foi maçã. Será que eu já não posso trabalhar as cores com esse livro? Então a literatura, ela nos permite, enquanto professor, ampliar o nosso leque de aprendizagem. Nós vamos conseguir trazer para a nossa criança diversas formas de informação. E isso é muito legal. Então, a gente trabalha o cognitivo e a linguagem o tempo inteiro com a nossa criança, com a literatura. E a literatura, gente, como que ela deve ser trabalhada? Vocês têm muitas ideias para trabalhar isso, eu não tenho dúvida disso. Mas uma coisa muito importante é a gente lembrar, principalmente aí vamos falar de EB1 para cima,
iniciar com uma pergunta. Por exemplo, gente, eu vou pegar aqui este livro, tá? Nós sabemos que o nome dele é Como Ter Amigos. A minha criança não tem a leitura disso. Mas quando eu começo iniciando uma história com a pergunta assim, qual será o nome desse livro? Do que será que esse livro vai falar? Eu inicio uma conversa com essa pergunta. Isso é importante na literatura. Sabe quando muita gente vem, nós adultos até, algumas vezes fazendo isso. Eu comprei esse livro pela capa. Quem nunca fez isso? E tudo bem. Então vamos mostrar para essa criança analisar essa capa. Então desde pequeno a gente consegue fazer isso, com perguntas. Então quando a gente inicia essa literatura com pequenas perguntas, ou até, nossa, será que esse livro vai falar sobre o quê? Automaticamente a maioria pode falar leão, ou talvez alguma criança vai falar grama, porque cada um vai ter um olhar para isso. E isso é legal. É legal até pra gente ter um repertório de imaginação dessa criança. E aí a gente começa a contar a história e descobre que essa história, no caso, tá falando sobre emoção. E aí lá no final, quando a gente termina de ler, a gente pode conversar com o nosso grupo. Então eu tô dando um exemplo a partir de M1. Mas no pré, no jardim, a gente tem outros livros que a gente pode, por exemplo, esse aqui. O que será que essa capa nos fala? Você olhando para essa capa, uma capa escura, e aí? Olha que legal para trazer esse repertório. Então, uma da estratégia, né, para a gente despertar aí, é sempre para iniciar a literatura, questionar com alguma pergunta para essa criança. Isso é um start muito legal quando a gente pensa em literatura na educação infantil. Então, quando a gente vai estar lendo um livro também, uma coisa que é importante, por que não descrever o que nós estamos vendo com a criança? Porque muitas vezes, olha só, eu vou pegar esse livro, que é um livro com imagens mais escuras, só para a gente poder conversar, tá? Eu não estou relatando o conteúdo deste livro, mas vamos conversar sobre essas imagens. Então, na imagem aqui, nesse caso, está falando sobre o lobo. Será que a nossa criança, se eu só mostrar ele a história, ele vai associar? Mas se eu fizer um comentário, descrever a situação, olha só, de quem será essa orelha? De quem será esse olho? O que é isso, gente? Será que é uma perna? O que é? Eles vão falar, provavelmente é um rabo. E aí a gente está descrevendo, isso faz parte da literatura na educação infantil. Então, muitas vezes, a gente pega um livro e começa a ler ele de forma sequencial. Mas na primeira infância é importante para a gente favorecer essa literatura é fazer essas pausas, e essas pausas com descrição, com perguntas, com intervenções, né? E automaticamente eles vão compartilhando com a gente alguns olhares. E muitas vezes eles vão compartilhar situações que a gente nem percebeu, assim, e é natural isso. E que bom, porque o olhar da criança ele é muito mais literário que o nosso, desde que a gente permita que ele expresse esse olhar, né? Essa criticidade deles. Isso é muito legal. Gente, a literatura é importante na primeira infância? Sim, nós sabemos disso. Vocês, com certeza, devem ter 1000 motivos para ler um livro para criança. Mas uma coisa que eu acho que é muito forte, que a gente precisa lembrar, é que a gente permite acessar um universo gigantesco com a literatura. Então, aqui nessa mesa, eu consigo acessar um universo de formas geométricas. Eu consigo, por que não, estimular a imaginação com um conto clássico de João Pé de Feijão. Gente, caiu a fichinha aqui, não tem problema. Do João Pé de Feijão. Por que não? Por que não estimular a literatura clássica que a gente está acostumado? E aí, olha quanto repertório que a gente tem agora dentro da sala de aula. Nós temos os livros musicais. O que são esses livros musicais? São livros que representam, por exemplo, no caso aqui, a gente está com uma ovelha. Eu posso, por que não? Eu apresento o som desse animal. Então, nós temos um repertório que a literatura nos traz muito próximo. Nós temos criança que conhece o que é uma ovelha. Tem criança que não. Se eu falar para a ovelha que se é bé ou bó, ela vai acreditar. Então, olha que coisa legal a gente tem em sala de aula hoje. Nós temos um grande repertório. Então, a literatura, ela nos permite trazer novos horizontes para a nossa criança e para nós como adultos também. Então, quando a gente lê um livro, a gente não viaja com esse livro. Por que não permitir que a criança viaje? E olha, eu achei esse livro muito legal. Pequeno Príncipe para as Crianças, por exemplo. É um livro de tecido, com sonoridade também, que está disponível. Muitas vezes a gente pensa, Pequeno Príncipe para berçário, é possível. É possível. Então, a gente tem uma forma muito legal. Gente, tem novidade? Não tem.
né? Não tem novidade aqui, mas tem um olhar. Então, um dos livros aqui muito legal que nós temos disponível também em uma das caixas é o Dedoshi. Esse Dedoshi aqui, gente, é uma forma de literatura. Eu estimular o Dedoshi. Mas Camila, eu não tenho esse Dedoshi. Tudo bem, eu posso construir com o meu grupo. Ou outras histórias. Então, a literatura na educação infantil, ela tem uma grande variedade de formas de contação. Então, eu tenho hoje disponível para nós livros com Dedoshi. Eu tenho livros com sonoridade, que eu acabei de mostrar. Eu tenho livros que é sensacional, principalmente no segmento de creche, com estimulação tátil. Olha que legal. Tá? E tem livros clássicos. Então, hoje, na rede municipal de Osasco, todas as nossas escolas estão com uma mini biblioteca. Uma biblioteca ambulante que anda pela escola. Isso é legal. Cada sala tem o seu repertório? Tem. Mas realizar essa troca de livros é sensacional. Tem um livro, gente, que está, se eu não me engano, na caixa do Território da Leitura, para volume 4, de 4 anos. Ele tem aqui, olha só, imagens da cidade. Mostra para a criança. Discute sobre o que está acontecendo. Isso é literatura. Muitas vezes a gente não entende. Nossa, mas será que eles vão entender? Será que eles vão compreender? Isso é legal. Isso a gente está estimulando a imaginação. Como eu sempre digo, tem novidade? Não tem novidade. Mas tem o despertar para a importância dessa literatura infantil. Lembrando que a literatura infantil, ela só começa ali na educação infantil. Mas ela nos acompanha a literatura por toda a vida. E essa é a marca que a gente pode deixar. Então, quando a gente oferece uma história para uma criança, brincando, sim, isso fica, né? Isso fica registrado. Então, a gente está criando um leitor. E é tão importante criarmos leitores. Todo mundo aqui é crítico. Nós, professores, somos pessoas críticas. Isso é maravilhoso. Quando a gente estimula que nossa criança se torne uma criança crítica, ele vai se tornar um adulto crítico. E a leitura, a literatura é a maior ferramenta que a gente tem. E hoje nós temos um grande repertório nas escolas. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Você já leu um livro hoje? Será que a gente tem um livro de cabeceira que a gente está lendo? Então, se é da área da educação, por que não eu não vou reler Meio Melão e dar risada com essa história? Ler faz parte. E a nossa trajetória como professor de educação infantil é apresentar isso para a nossa criança. Hoje, com muito coração com muita alegria aí, nós temos esse repertório nas escolas. Então vamos usufruir desses livros, dessa literatura para a nossa criança. Porque a literatura, ela salva a gente. Com certeza. E quando a gente expõe para essa criança esse repertório com diversas estratégias, como eu falei para vocês, não tem novidade aqui. Mas a gente pode ler uma história em qualquer lugar, mas vamos planejar, vamos discutir, vamos criar uma situação que o nosso aluno pergunte muitas vezes e olhe no livro uma situação que nós não vimos. Isso é muito legal. Então a gente tem aqui livros de banho, vamos lembrar, temos os livros sonoros, tanto desse movimento quanto com sons. Nós temos Dedoshis nessas caixas, nós temos contos clássicos, nós temos histórias incríveis também, com diversos autores. Então, a nossa educação infantil está recheada de literatura. E isso é muito bom. Então, uma ótima leitura para vocês. Vamos ler todos os dias para as nossas crianças, porque a literatura na primeira infância faz parte da educação infantil, faz parte do nosso trabalho. Lembrando, aqui não tem novidade, tem um novo despertar. Muito obrigada por esse momento e vamos ler todos os dias. Um grande beijo para vocês e um excelente ano de 2023. Muito obrigada.